Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez para estudarmos esta sequência de lição de escola sabatina. Já alcançamos a lição 21 e vou estudar aqui com o meu primo Mateus, também irmão de fé em Cristo Jesus. E nós vamos estudar a lição Verdade Progressiva. O verso áureo é o texto de Efésios 4, os versos 14 a 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Texto então que nos fala da firmeza, ter raiz a nossa fé realmente, fundamento sólido. Senão, qualquer novidade, qualquer especulação, teoria que surge como uma novidade, ainda que sempre é uma repetição de coisas que surgiram lá atrás. A pessoa acha que descobriu algo novo, mas já foi rechaçado, já foi refutado lá atrás, né? Mas a pessoa é levada pelo vento de doutrina, porque tem homens aqui diz que com astúcia enganam mesmo. Fraudulosamente. Então devemos buscar a verdade em amor e crescer em Cristo. Muito bem. Vamos para a primeira pergunta. O que é descrito em Isaías 58, 12? Profetas e Reis 677 nos traz primeiramente o texto, de Isaías e depois o comentário. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. O profeta descreve aqui um povo que, em tempo de geral abandono da verdade e da justiça, está procurando restaurar os princípios que são o fundamento do reino de Deus. São os reparadores das brechas que têm sido feitas na lei de Deus. O muro posto em torno dos seus escolhidos para a sua proteção, preceitos de justiça, verdade e pureza, cuja obediência é para a sua perpétua salvaguarda. Aqui comentando esse texto, eu gostaria de destacar que não devemos cair no individualismo. Nós estamos já na fase final da história terrestre, onde pressões de todos os lados acontecem, seja de apostasia, mundanismo, fanatismo, todo tipo de situação, mas isso não nos deve levar a achar que Deus não tem um povo nessa terra. Ele tem. Aqui nos é dada essa garantia. Não está na dependência de um indivíduo, vamos assim dizer, igual no passado teve Elias, teve João Batista, Foi um indivíduo. Mas claro que eles desenvolveram um movimento religioso, Algo que prosseguisse para além deles também. Também na experiência adventista tem aqueles pioneiros destacados e tudo mais, mas é algo que deve ir além deles, da pessoa deles. Não estamos na dependência de um pastor, de um ministro, de um mensageiro, nada disso. Porque aqui, esse povo está nesse processo de restauração. Pode ser que alguém inicie e outros venham a concluir. E é interessante que na vinda de Cristo como Messias, havia uma confusão muito grande dentro do judaísmo, várias ramificações, confusões de interpretação,
E agora também no tempo do fim, para o seu advento, também tem se demonstrado esse mesmo cenário. E a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. Aqui está dizendo que esses que procedem de ti edificarão lugares assolados, vão levantar os fundamentos, vão reparar as roturas e restaurar as veredas. Essa é a característica do povo de Deus. Queria destacar que, apesar de Ellen White ela destacar muito a questão do sábado em seus textos, fazendo parte da reparação, mas ela fala que reparadores das brechas que têm sido feitas na lei de Deus. Ela não fala que é no singular, que só o sábado foi atacado. Com certeza outros pontos da lei de Deus também o foram e têm que ser restaurados no seu devido tempo. Queria só destacar esse ponto. O sábado acaba servindo de um ponto ilustrativo mais simples, mais fácil de você iniciar o assunto, né? Todo o trabalho do próprio poder lá do chip pequeno de Daniel 7, que seria uma representação de Roma papal, falando de mudar os templos e a lei, ele cuidaria de mudar os templos e a lei. Aqui nós vemos que o sábado se destaca como essa transição do sábado para o domingo, mas não se limita a isso, com certeza vários outros pontos também. A segunda pergunta: o que o remanescente fiel deve revelar ao mundo? Profetas e Reis 678 nos diz: o remanescente de Deus em pé diante do mundo como reformadores deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta, devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangidos pelo amor de Cristo, devem cooperar com Ele na reconstrução dos lugares assolados, devem ser reparadores das roturas e restauradores de veredas para morar. Esse remanescente tem que revelar isso, a obediência da lei de Deus ao mundo, a defesa da lei de Deus. Aqui citou o quarto mandamento, que eu acredito que é o que mais é rechaçado dentre os 10 no mundo cristão, porque todos os outros mandamentos é muito bem aceitos. Ninguém vai concordar que pode roubar, que pode matar e várias outras coisas que traz. Todos os 9 mandamentos, mas o sábado muitas vezes se tornou pedra de tropeço no mundo cristão, exatamente porque foi um artifício de Satanás, né? Fazer isso, tirando um ponto que é dito na palavra de Deus, você quebra todos os outros. E aqui essa restauração deve ser feita, como o irmão falou, não só no sábado, mas a gente vê dentro hoje do mundo adventista vários outros pontos, como por exemplo até o 7º mandamento, que também não tem sido observado. Interessante esse ponto de nós analisarmos, porque mesmo num ponto de vista mais tradicional, as igrejas protestantes defendiam o quarto mandamento, mas já com o engano de que o sábado cristão é o domingo. Então, uma transição não autorizada pelo Senhor, baseada meramente na autoridade do homem. Então, apesar de terem rompido com Roma, Roma estava com eles ainda em alguns ensinamentos. Não só nesse, como também na imortalidade da alma também. Trouxeram do paganismo, depois passou pela igreja cristã apóstata e eles receberam por herança isso. Então, na realidade, existe essa situação da pessoa às vezes até não achar que está desprezando o quarto mandamento. Alguns podem ser mais ousados ainda e dizer: eu escolho esse dia, 1 em 7 já tá bom. Só que o que acontece? É a oferta de Caim, como sempre falamos, né? Você está fazendo do jeito que você acha que é o certo.
Caim trouxe do jeito dele, não realmente segundo o que tinha sido ordenado para ele efetuar. Então, nesse sentido, o ato de Abel era justamente de submissão. Se colocou no devido lugar diante do Deus Todo-Poderoso. E Caim, já nesse pensamento rebelde, não o fez. Assim também as pessoas têm feito com a lei de Deus, achando que pode alterar ela sem maiores consequências. Ou que tem poder para santificar dias, porque o sábado é um dia que o Senhor abençoou e santificou. Então, se eu quero abençoar o domingo, a segunda-feira, a terça, a quarta, eu tenho algum poder para santificar esse dia, isso a gente tem que levar em consideração, que foi um dia que Deus separou, não foi nós que separamos. Ele deu essa incumbência ao homem de santificar, guardar esse dia, né? Descansar nesse dia. E a bênção, então, está reservada para esse dia também, que foi separado por ele. Quanto aos demais mandamentos, realmente, como a irmã Regiane falou, aparentemente, né, são seguidos, são defendidos, mas aí entra a questão da profundidade que a lei de Deus alcança, que é um pouco o que Jesus fez lá no Sermão do Monte, né? O alcance da questão do adultério, o alcance do matar também, ele fala do ódio, né, para com o irmão. Então tudo isso envolve questões que as igrejas também não estão dispostas a renunciar, por exemplo, envolvimento em guerra e derramamento de sangue. Então entendemos que devemos sim ser pacifistas nesse mundo, né? Então existe vários pontos assim que alguns não querem esse radicalismo aparentemente, mas é levar até as últimas consequências realmente o alcance da lei de Deus. Pode haver fanatismo também nisso? Em tudo pode, infelizmente, né? Existe alguns, por exemplo, que entendem errado a questão de nunca jurar. Então isso nós também temos o entendimento de que quando Jesus fala desse tópico, na realidade, referente a ficar jurando de forma vã. Porque o mandamento lá falou o quê? De não dar falso testemunho. Então não está proibindo dar um testemunho sério, de maneira judicial, né? Mas a questão é esse jurar, que é jurar por Deus, jurar pelo santuário, jurar por isso, por aquilo. É como fosse se fiar, então, a veracidade, né, a confiabilidade daquela palavra nisso. Era vergonhosa essa atitude mesmo. Os judeus estavam violando a lei de Deus dessa maneira, né? Mas ainda se ainda jurar em falso, aí já era errado ficar jurando vã, né, por coisas vãs. E ainda jurar em falso é ainda mais perigoso. Terceira pergunta, o que não devemos pensar? Conselho aos Escritores e Editores 23, cumpre não pensar. Bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé e podemos descansar neste conhecimento. A verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente. Então, o que não devemos pensar? Que é algo estacionado, que é algo que não é progressivo. A verdade é progressiva, não é algo estacionado. Ou que a pessoa tem toda a verdade e já tá bom. Aqui como ela fala, né? A gente não deve achar que já temos toda a verdade, a gente já conhece os principais fundamentos e ali já tá bom, já vamos estacionar aqui, não vamos mais adiante. Não dá para ter essa atitude realmente, né? A quarta pergunta, que propósito Jesus teve quanto à verdade? Vamos ver aqui na nota, na primeira mensagem escolhida, 187, ele, Cristo, não fez novas revelações aos homens, mas abriu-lhes o entendimento, verdades que há muito haviam estado obscurecidas ou mal colocadas mediante o falso ensino dos sacerdotes e doutores. Jesus recolocou as gemas da verdade divina em seu próprio engaste, na ordem em que haviam sido dadas aos patriarcas e profetas.
E depois de haver-lhes dado esta preciosa instrução, prometeu dar-lhes o Espírito Santo, pelo qual tudo quanto lhes havia dito seria novamente trazido à sua lembrança. Jesus fez esse trabalho de recolocar as gemas da verdade divina em seu próprio lugar, em seu próprio engaste. Eu acho interessante esse detalhe, porque tem a relação de uma verdade com a outra. Por isso que nós sempre falamos de Cristo no centro e as verdades em volta dele. Nós vamos ler mais sobre isso na sequência. Mas um tópico também relacionado com Cristo é o próprio doutrina do santuário, que é um ponto distintivo do Adventismo. Porque no santuário está desenhado o plano da redenção, por isso que ele é tão importante. E aí tem um alcance muito grande que afeta as demais doutrinas. Por exemplo, se nós formos levar em consideração a doutrina do santuário, se nós formos levar em consideração a questão do juízo investigativo, o que acontece? É impossível você crer na predestinação calvinista, por exemplo. São coisas incompatíveis. Então é como fosse você sana dificuldades ao você ter essa chave que vai te orientar nos demais assuntos. O assunto então de Cristo central na Bíblia e tudo ter a ver com um grande conflito entre Cristo e Satanás, e nisso Cristo efetua um plano da redenção, isso é o centro de tudo. Baseado nisso você constrói tudo. É maravilhoso nós vermos como isso foi perdido ao decorrer do tempo pelas igrejas e foi recuperado nos últimos dias. Tem que ser tudo harmoniosamente colocado, não uma passagem destruindo a outra, mas harmonizando. E Jesus que faz esse trabalho de colocar as coisas então no seu devido lugar. Vamos para a quinta pergunta, dividida em 3 tópicos aqui. O A, de que obra estamos incumbidos? B, qual assunto é central? E C, como toda verdadeira doutrina estabelece Cristo? Hebreus 12, 1-3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Cristo, então, é o autor e consumador da nossa fé. Ele não apenas inicia a obra da salvação, ele conclui também. Tudo é por ele, para ele. Vê no assunto do santuário, ele faz, bem dizer, todos os papéis. Ele é a vítima, ele faz o papel do sacerdote, sumo sacerdote, tudo está envolvido e representando ele, até mesmo os objetos. Nós vimos nas lições anteriores sobre os pães colocados, que simbolizavam, tudo tinha um simbolismo centralizando, apontando para Cristo. Isso, anota aqui, primeira da meditação Filhos e Filhas de Deus, 259, depois no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 54. Se mediante a graça de Cristo seu povo se tornar novos odres, ele os encherá com o vinho novo. Deus dará mais luz, e velhas verdades serão recuperadas e postas na moldura da verdade. Onde quer que forem os obreiros, hão de triunfar. Como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. E todo raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros.
Um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Jamais deveria ser pregado um sermão apresentado instrução bíblica sobre qualquer assunto sem que os ouvintes fossem encaminhados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a verdadeira doutrina torna Cristo centro. Todo preceito recebe força de suas palavras. Então, aqui eu já tinha adiantado um pouco sobre esse ponto, né, de Cristo central. E agora todo ensinamento que formos dar, ele vai receber força se estivermos falando de Cristo como a finalidade, né, como objetivo final. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira então o pecado de dentro do nosso coração. É justificação e santificação. É essa mensagem então maravilhosa que no Adventismo houve um grande despertamento nisso. Nos idos aí da década de 1880, teve aquele momento auge em 88 em Minneapolis, naquela Assembleia Geral, e a Ellen White vem falando justamente nessa época, né? Que tem muitas verdades, elas têm que ser recuperadas, mas o essencial é essa obra que a graça de Cristo pode operar em nós através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes. E isso então vai fazer toda a diferença em nossa experiência religiosa. Sem isso, nada, vai ser tudo em vão. E aqui a incumbência, né, que cumpre a cada embaixador de Cristo é pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. Nós estamos incumbidos, então, desta obra e que tudo venha se harmonizar, se centralizar com Cristo, que é a chave de tudo. E mesmo assuntos que a gente pode julgar de difícil ligação, podemos achar, mas por que esse tema na Bíblia? Né? Mas com certeza tem uma razão de estar lá. E se bem encaminhado, o assunto pode ter um efeito positivo. Por exemplo, as genealogias, né? Então, quando nós mostramos o alcance da graça, do perdão de Deus em mulheres como Ruth, Raabe, nós vemos o perdão de Deus no próprio caso de Davi e Betsabá também. Todos esses eventos são importantes, são mulheres que, lembrando bem que na genealogia sempre é falado o nome do pai e dado continuidade, até porque então as mulheres acabavam fazendo parte da família dos seus maridos, né? Então vai tendo a sequência de pais, mas essas mulheres são nomeadas na genealogia, são destacadas. Não é à toa isso, né? Deus queria passar uma mensagem para nós. E ainda ser da linhagem, Jesus vinha dessa linhagem, né? Também passou por essas mulheres que eram estrangeiras, mas que tiveram uma fé genuína. E ele vem então dessa linhagem, é muito importante. E também as questões geográficas que a Bíblia traz, que muitas vezes a gente nem entende, pensa por que está aqui, né? Mas para os estudiosos, principalmente os críticos da Bíblia, que querem acusar de certa forma, colocar sombra nas questões divinas, a gente tem esse apoio, onde muitos estudantes da Palavra de Deus, dessas questões geográficas, acham um respaldo para confirmar a existência dos personagens da Bíblia, os lugares citados, então. Com um grau de confiabilidade muito maior que outros livros, que a academia muitas vezes exulta, como a Odisseia de Homero, por exemplo. Está cheio de questões assim que não são reais realmente, mas o autor escreve como fosse algo real, aquilo. Mas em vários sentidos são encontrados aí indícios da não confiabilidade histórica, local de tudo, mas com a Bíblia é diferente. Na sua simplicidade que é passada as histórias, destituídas de mitologias, porque as histórias são em comum, né? Nós falamos muito a questão do dilúvio, por exemplo. O dilúvio é uma história que é contada em todas as civilizações, mas na Bíblia nós encontramos um relato
sem a falsificação, o exagero, mas exatamente de maneira precisa, né? Então, esses pontos são importantes porque a revelação de Deus está na Bíblia, realmente, né? Então, temos duas revelações. O livro escrito, então, a Bíblia Sagrada e a história de Jesus Cristo. E, além disso, ainda, a natureza traz um complemento a tudo isso também. Pautado, então, na realidade, essas revelações de Deus, seja na pessoa ou no livro. Pautar na realidade da natureza também. Então, tudo isso nos leva a uma compreensão correta de que não podemos desprezar parte alguma da Bíblia mesmo. Pode ser que alguma coisa ainda não compreendemos bem, mas tem um motivo de estar lá. A falha muitas vezes está em nós. Isso. A sexta pergunta: existem gemas da verdade ainda dispersas? Devem ser propriedades de que povo? Existem, vamos confirmar aqui na leitura da nota. Conselho sobre Escola Sabatina 34 diz: ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. O que busca a verdade com diligência e oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da palavra de Deus. Ainda se acham dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. Mas a luz não é conferida simplesmente para fortalecer a igreja, mas para iluminar os que estão em trevas. A nota confirmando que realmente existe essas gemas a ser reunidas, porque elas se encontram dispersas, e elas devem ser propriedade desse povo, que é esse povo que defende a lei de Deus, é esse povo que busca o conhecimento da palavra de Deus, reunir essas gemas e harmonizar todos esses textos, né, todas as doutrinas, de maneira a ser sempre algo construtivo e não destrutivo. Por mais que em cada época tenha uma doutrina em si que vira motivo de disputa, principal de discussão, mas principalmente agora nessa reta final, esse povo remanescente não deve ser julgado apenas por uma doutrina, mas por um conjunto de verdades que restaurou. Porque a gente encontra certas verdades espalhadas por várias igrejas. Tem algumas igrejas fora do Adventismo que guardam o sábado, por exemplo. É uma exceção grandiosa a regra, mas existe. Existe pessoas que podem ter um entendimento correto sobre a alma do ponto de vista bíblico. Então, são pontos aí que a gente vê espalhados, mas aí acerta num ponto, erra no outro. Então, por isso que Deus tem esse povo que reuniu essas gemas da verdade que estavam espalhadas. Povo remanescente de Deus. Sétima pergunta: que promessa Jesus fez aos discípulos quanto à compreensão da verdade? Parábolas de Jesus 127. Em seus ensinos, Cristo expunha várias verdades, das quais ele mesmo era o originador, verdades que ele próprio proferira pelos patriarcas e profetas. Porém, sobre elas projetava agora nova luz. Como parecia diferente a sua significação! Sua explanação lançava ondas de luz e espiritualidade, e prometeu que o Espírito Santo deveria iluminar os discípulos para que a palavra de Deus se lhes desdobrasse continuamente. Estariam capacitados para apresentar as verdades em renovada beleza. O escrito é o mesmo, né? Mas a roupagem, a maneira da explicação muda tudo, né? E é o Espírito Santo que deveria iluminar os discípulos, e da mesma maneira o Espírito Santo vai capacitando cada um de nós. Lá no tempo de Jesus contou com esse apoio,
do Espírito Santo, e aqui também estamos contando desde lá para nos revelar essas verdades. Oitava pergunta: o que acontece em cada época? Parábolas de Jesus 127. As verdades da redenção são suscetíveis de desenvolvimento e expansão constante. Embora velhas, são sempre novas e revelam constantemente ao pesquisador da verdade maior glória e força mais potente. Em cada época há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Achei interessante essa frase, né? Em cada época há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. Isso nós vemos na história da igreja. Sempre tinha uma mensagem principal. Nós sabemos que na crise final, realmente, sábado versus domingo, vai gerar em torno disso a discórdia, mas isso não quer dizer que o centro não seja Cristo. Tem que continuar sendo Cristo. É que todos, supostamente, o quê? Estão professando a Cristo. Mas, em realidade, aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Então é isso que será apresentado pelo povo de Deus nos últimos dias, né? E como eu já comentei anteriormente, envolve uma série de doutrinas, porque a gente está na reta final, é no desfecho. Lá a Reforma Protestante foi basicamente justificação pela fé. Claro que podemos entender que a forma do culto foi melhorada, vários detalhes foram sendo melhorados, mas em essência, o ponto-chave que envolvia tudo isso era a autoridade das Escrituras para determinar o credo, a fé nossa, e também a salvação pela graça. Basicamente, esses pontos que geraram em torno da Reforma Protestante. Hoje, são muitos os pontos que têm que ser restaurados. A gente tem que entender o tempo que a gente está vendo. Não adianta se acomodar e achar que, olha, se eu estiver pregando sábado só, tá tudo resolvido. Né? O próprio Adventismo, veja a experiência traumática lá em Minneapolis, de ter pregado tanta lei também que se esqueceu de falar do Senhor da lei, né? Falar de Cristo que está por detrás, que imputa a sua justiça em nosso favor, porque do contrário, nada vai se resolver. Que era o mesmo erro que os fariseus, as pessoas no tempo de Cristo caíram nessa legalidade de serem legalistas. Nona pergunta: o que a palavra de Deus apresenta? A verdade é progressiva? Comentário Bíblico, volume 2, página 1000. Devemos ser santificados pela verdade. A palavra de Deus apresenta verdades especiais para todas as épocas. O procedimento de Deus para com seu povo no passado deve receber cuidadosa atenção. Devemos aprender as lições que ele tinha o objetivo de transmitir. No entanto, não devemos nos contentar com isso. Deus está guiando seu povo passo a passo. A verdade é progressiva. O pesquisador sincero estará continuamente recebendo mais luz do céu. Nossa indagação constante deve ser: o que é a verdade? Então, a gente tem que ter uma determinada mente aberta, né? Essa palavra muitas vezes sofre uma interpretação até um tanto perniciosa, né? Da pessoa não chegar a conclusão nenhuma, né? A posição, por exemplo, de um agnóstico é essa. Ele não se julga ateu porque ele não tem certeza se Deus existe ou não. Ele fica em cima do muro. Então, no campo religioso aqui, do estudo da Palavra de Deus, tem muitos acadêmicos, pessoas estudiosas que também ficam nessa posição. Não tem certeza, não toma decisão. E realmente a gente tem que se esforçar para descobrir a verdade. É o que o texto está falando. O que é a verdade? Como que eu vou alcançar
E sem o auxílio do Espírito Santo é impossível discernir as coisas espirituais. Geralmente se apoiam nas próprias obras. Não importa, eu sendo bonzinho, não estou prejudicando de ninguém, estou vivendo a minha vida, já basta, já está bom, não preciso ter certeza, isso não é essencial. Porque não pensam na vida eterna, na vida do porvir, mas pensam apenas nessa vida, na maneira mais confortável de viver essa vida. Não quero nem passar meus pensamentos nisso, eu vou me acomodar. E é exatamente essa a estratégia que Satanás tem usado, não só no mundo afora, mas muitas vezes no mundo cristão, da pessoa realmente estacionar naquilo que já conhece, já está bom, não preciso avançar mais. Então nós temos que chegar em conclusões sólidas e reexaminá-las de tempos em tempos também e ver se elas se sustentam pela palavra de Deus, pela revelação do tempo, os frutos daquela mensagem. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então nós já vimos várias experiências, em que se demonstrou que uma mensagem era perniciosa, os resultados eram malignos. A própria doutrina da predestinação calvinista, quando chega a época de John Wesley teve que lidar com uma igreja degenerada, que ele falava que as pessoas falavam que uma vez sal, sal para sempre, o que o justo faz nunca é pecado. Veja o tipo de mentalidade já. E ele teve que combater tudo isso, apresentando realmente uma mudança de vida. Jesus atribui sua justiça em nosso favor, mas ele também comunica a justiça a nós. Deve haver uma transformação correspondente. Então essa mensagem, alguns acham até que é só uma mensagem adventista. 100 anos antes de qualquer adventista surgir, John Wesley estava pregando a santificação. Então devemos nos espelhar realmente nesses grandes exemplos do passado, pessoas que estavam preocupadas mesmo. Então aqui fica essa lição para nós realmente da verdade ser progressiva, estarmos dispostos a sermos pesquisadores sinceros. Cada um contribuindo com seus estudos foi formando toda essa gama de doutrina. E isso não deve parar, até porque diz que na eternidade nós vamos aprender na eternidade. Então é algo que tudo que Deus põe à mão não para, é sempre se renovando, é sempre colocando ainda mais luz, ainda dando maior luz. Deus dá essa luz quando a gente vai, à medida que a gente vai cumprindo, a gente vai recebendo maior luz. Não adianta também a gente pedir se nem aquilo que Deus revelou até hoje, que já está esclarecido, a gente muitas vezes nega. 10ª pergunta. Como são taxados os representantes de Elias e João Batista? Interessante essa nota aqui no Testemunho para Ministros 475. A profecia se deve cumprir, diz o Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira. Deixa-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Aqui eles são julgados como demasiadamente sinceros. Olha eu usaria a seguinte palavra, irmã: simplório demais na sua interpretação. Você tá sendo muito literal aí no seu entendimento. Deus vai entender se eu não fizer bem assim. Deus entende minhas peculiaridades, e nisso se abre aí brecha para muita coisa, E eles querem tomar essa dianteira de ensinar a mensagem, assim como os mestres queriam ensinar a Cristo, lá no Sinédrio, quando ele naquela festa se perde dos pais, os pais vão embora, ele fica para trás, vê ali naquele evento como que a maneira que ele colocava, os mestres não aceitavam, assim como sendo algo dele,
Ele era muito simples, um menino trazer isso. Hoje, muitas vezes, esses representantes de Elias, de João Batista, traz uma mensagem também que, por não ter, às vezes, uma pompa também, algo muito exterior, não vir de um teólogo formado, de algo muito importante aos olhos do mundo, não se dá crédito, parece que não é válido. E veja, irmã, que não é um caso de preconceito da parte de Deus para com estes. Se eles quisessem, se deixassem ser usados por Deus, Deus usaria, porque eles têm uma capacidade técnica como usou muito Paulo. grande. Paulo foi um caso aí, né? Difícil um Paulo você vê do lado da verdade, né? Difícil. Tanto que foi uma experiência assim, uma mudança muito grande, né? Da parte de Paulo. Esse encontro com Jesus no caminho para Damasco. Mas nós observamos isso, que eles não se deixam serem usados pelo Espírito Santo e Deus tem que passar por alto eles e chamar outros. Os pobres e humildes que deixam-se ser usados, não importando as consequências. Muitas vezes as consequências vão ser duras, perda de prestígio, perda financeira. Os pobres geralmente não têm tanto que perder de pensar, vamos dizer, como ele chamou os pescadores para seguir ele. Claro, eles tinham seus negócios, mas já a atitude do jovem rico já não foi prontamente como foi as dos discípulos em seguir o mestre. Porque o jovem rico tinha muito que renunciar, muitas coisas que Satanás colocou também de empecilho, né? Serviram de empecilho, ele colocou o coração dele nas coisas terrenas. Isso mesmo. 11ª pergunta: que trabalho tem de ser efetuado pelo povo de Deus desses últimos dias? Nos materiais de 1888 de Ellen White, na página 169, diz assim: homens sairão no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É seu trabalho consertar as veredas tortuosas. Algumas coisas devem ser derrubadas, outras coisas precisam ser construídas. Os antigos tesouros devem ser redefinidos numa estrutura da verdade. Queria destacar então o seguinte: é só derrubar coisas? Não é. É só edificar coisas? Não é. Que fala de uma obra dupla. Derrubar as tradições, né? Tradições aí milenares às vezes, que você tem que chegar e falar, não tem um assim diz o Senhor, não tem base, tem que ser renunciado. Ou pelo menos não imposto sobre outras pessoas. Como um ponto tão essencial. Isso. E ao mesmo tempo também não é uma obra só de crítica, né? Não é uma obra só de reprovação, mas também de levar as pessoas à verdade, a recuperar a beleza da verdade. Então isso é interessante. Nós temos que trabalhar esses dois polos. Não dá para ficar só em um, né? Mas muitas pessoas hoje em dia focam muito os aspectos negativos, né? As heresias, os enganos, e esquecem de colocar algo no lugar. Não pode ficar um vazio. Você remove o engano, mas você tem que colocar a verdadeira compreensão de volta, no devido lugar. Exatamente. Pergunta 12. Temos aqui em 3 partes. Parte A. A Bíblia Sagrada tem especificações minuciosas ou apresenta princípios gerais? B. O que Deus apresenta para ser anunciado hoje pelos seus mensageiros? C. Se o ensino no passado não era teste nem prova de comunhão, pode ser para nós agora? Aqui já na pergunta A, a gente já vai ver logo no início da nota que será lida,
que era exatamente apresentado na Palavra de Deus os princípios gerais. Não é algo bem minuciosamente explicado, mas princípios gerais, então, a serem seguidos. E no decorrer da nota nós vamos também achando as respostas para as demais perguntas. Aqui no quinto testemunho para a igreja, 663, e depois também vamos ter ao longo da nota os materiais de 1888 de Ellen White, página 133. Começa: a palavra de Deus tem abundância de princípios gerais para a formação de corretos hábitos de vida, e os testemunhos gerais e pessoais têm sido planejados para chamar a sua atenção de modo mais especial para esses princípios. Em todas as eras, o ministério do Evangelho tem tendido ao mesmo fim. Contudo, especificações minuciosas não são reveladas na Palavra de Deus. Ele deseja que empreguemos nossa razão e experiência adotando métodos e planos que, sob as circunstâncias atuais, são para benefício da Igreja, das escolas e de outras instituições que têm sido estabelecidas. Há um Deus para dar a mensagem que seu povo proclamará. Que nenhum ministro se sinta sobre as ataduras, nem seja medido pela medida de homens. O Evangelho deve ser cumprido de acordo com as mensagens enviadas por Deus. O que Deus concede a seus servos para falar hoje, talvez não tenha sido verdade presente há 20 anos, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Muito importante, então, recapitulando aqui as perguntas para darmos a devida resposta, a Bíblia Sagrada tem especificações minuciosas ou apresenta princípios gerais? Princípios gerais, como já foi comentado, né? Enquanto que aqui na nota foi destacado que os testemunhos, através do ministério de Ellen White, que nos vem aí desde 1844, são mais detalhados, já vai direto ao ponto, mas não é pela sua própria autoridade que se estabelece a verdade ou o erro daqueles testemunhos. Os testemunhos chamam a atenção aos princípios bíblicos. Se tivesse sido mantidos diante das pessoas esses princípios, não era nem necessário os testemunhos. Mas, devido a essa perda de noção, né, do alcance dos princípios, aquilo que a gente estava falando da lei de Deus. Então, por exemplo, quando nós falamos do princípio da modéstia, da simplicidade, isso deveria ser o suficiente. Mas e foi por muitas épocas, mas agora no tempo do fim isso tem uma perda de referência realmente, né? E aí você fica numa situação até onde eu posso ir, né? E assim por diante. O que Deus apresenta para ser anunciado hoje pelos seus mensageiros, né? Nós sabemos que existe a questão da verdade presente, que deve ser proclamada. Em todas as eras é o Evangelho, né? Mas esse Evangelho ele vai sendo apresentado em novas roupagens em cada época. Em essência, nós sabemos da questão das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que resume a missão desse remanescente final. Se um ensino no passado não era teste nem prova de comunhão, pode ser para nós agora? Segundo aqui, a parte final do que nós lemos, diz assim: o que Deus concede a seus servos para falar hoje, talvez não tenha sido verdade presente há 20 anos, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Então tem vários detalhes aqui que a gente pode observar nesse texto. Primeiro, que realmente nós vemos a questão do sábado. Ficou séculos sem ser observado pela maior parte da cristandade e Deus aceitou as pessoas que morreram naquela fé equivocada quanto ao dia de guarda, guardando o domingo como fosse o dia do Senhor. Deus aceitou eles de acordo com aquela luz. Nós vemos então na lição anterior, justamente em que estive com o irmão Denilson apresentando, né, a lição 20, Luz da Verdade,
que nos fala dessas pessoas que morreram naquela luz, Deus os salva naquela condição, e aí alguns hoje querem viver do mesmo jeito que eles, que as gerações passadas. E o texto diz, Deus não vai aceitar. Maior luz veio sobre você nesse tempo. Ah, mas era uma pessoa muito zelosa, eu quero seguir o exemplo, sim, de espírito daquela pessoa, de zelo. E se ela estivesse viva no seu lugar, ela teria aceito o quê? Maior luz. Então esse é o exemplo que devemos seguir. E aqui nós vemos que Ellen White nos fala, por exemplo, que o sábado como ponto de teste só a partir de 1844, quando ele é restaurado, quando surge aqueles de Isaías 58, reparadores de brechas. Então é nesse momento que, ainda que tivesse pessoas isoladamente que guardaram o sábado no decorrer de todos os séculos, e o sábado sempre foi o selo de Deus, não é que o é agora, sempre foi o selo entre Deus e o seu povo. Mas nesse tempo se torna um teste. Vêm as mensagens angélicas, as 3 mensagens, e o sábado agora, desde 1844, se torna um ponto de teste para o povo de Deus. Um divisor de águas, vamos assim dizer. Mas nós sabemos que mesmo nesse período de restauração tem pessoas que não ouviram ainda essa mensagem. Muitos. E aqui, igualmente, nesse tempo do fim, vai se desdobrando novas verdades debaixo da mensagem do terceiro anjo. Começou com o assunto do santuário, se desenvolveu para o sábado. Eles foram compreendendo elementos de ordem evangélica, dízimos e ofertas, organização da igreja, reforma de saúde, justificação pela fé, todos esses elementos fazendo parte da obra do terceiro anjo. Ele foi avançando. E hoje nós temos mais coisas. Compreendermos bem o assunto da ordem de Melquisedeque. Tudo isso vai nos fortalecendo a mensagem e podemos compreender que, mesmo dentro desse período do tempo do fim, verdades que talvez não tenham sido verdade presente há 20 anos atrás, pode ser que o sejam agora, e agora o povo de Deus tem que ir avançar em respectiva luz. Então é como um povo, aqui nós não estamos falando de indivíduos. Quando é uma verdade presente, ela deve ser aceitada por todo o povo de Deus. Tudo a gente vê nessa questão exatamente essa disposição das pessoas em resistir a algo novo, sempre essa resistência. E como você falou, as pessoas antigamente que pregavam as mensagens, elas não cumpriam o que hoje a gente cumpre porque eles não tinham luz, não vai ter a mesma desculpa. Hoje nós temos ao nosso favor várias providências que Deus tomou para que nós seguíssemos aquilo que Ele falou. Então todas essa gama de mensagens, né, de verdades que vem na tríplice mensagem angélica, vem junto com a mensagem especificamente do terceiro anjo, ela vem cada vez mais, Deus dando condições para o povo seguir essas exigências, né, essas doutrinas. E se nós resistirmos, não vai ser como os que iniciaram lá, que não tinham, às vezes, os recursos que hoje nós temos para estar seguindo a vontade de Deus. E Ellen White ainda fala mais, né? Aquilo que alguns tiveram oportunidade durante anos de ir aprendendo, viram o desenvolvimento doutrinário da igreja, né? Fizeram parte do surgimento, né? Agora os que vêm depois disso tudo, o que acontece? Diz que o que os outros aprenderam em anos, eles terão que aprender em poucos meses. Essa é a exigência divina. Mas temos que avançar. Deus está dando essa oportunidade, como a irmã falou. Quanta facilidade hoje. Se quisermos ser enganados, seremos.
mas que há luz suficiente para escaparmos dos enganos, há muita mais luz do que no passado. Mesmo os pioneiros adventistas, mesmo a geração de nossos pais, nós somos muito mais privilegiados hoje. O mundanismo está maior, o mundo está pior. Eu ia falar, em contrapartida, as coisas do mal vêm se proliferando também. Vem piorando, mas é inevitável entendermos que isso é propósito de Deus, de todas as coisas convergirem para um desfecho final em que toda a humanidade estará dividida em duas classes. Hoje ainda está o que? Ainda mais misturado, né? Não temos certeza quem é o justo e quem é o ímpio. Mas à medida que vamos avançando em direção ao final, mais claro ficará quem é o ímpio e quem é o justo. Então é esse tempo em que nós estamos vivendo. À medida que as aflições se adensam, se verão tanto separação como maior unidade também entre o povo de Deus. Então que o nosso desejo seja fazer parte do povo de Deus, aceitando toda a luz que Deus tem enviado à sua igreja e ajudar a propagar essa luz. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso alvo e também a nossa oração. Foi um prazer estar aqui ao lado do irmão Mateus, com vocês compartilhando esse estudo. Que Deus nos abençoe e nos dê sua graça para sempre estarmos vivendo, praticando essas verdades e sermos realmente o povo remanescente de Deus. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.